de uma possibilidade de uma ressurreição progressiva. Você se lembra? Uma progressiva ressurreição. Eu acho que devemos não esquecer esse tipo de coisa, porque muitas vezes esperamos que as coisas se realizam e em resposta às nossas orações, eu rezei por isso, é normal. Bom, então, eu ofereci minha vida, é normal que receba um certo salário, uma certa retribuição. A ideia da retribuição é muito é nossa imaginação, é nossos desejos, finalmente. Num mundo muito utilitarista, muito materialista, essa ideia da retribuição é permanente no mundo de hoje, no mundo de hoje. Então, a ressurreição pode ser progressiva. E aprofundei, eu rezei sobre isso. Jesus diz em João 11, 25, 26, eu sou a ressurreição. Qui crê em mim, mesmo se ele morre, viverá. Mesmo se ele morre, ele viverá. Sou um pedaço de céu no nosso coração e basta. Você conhece essa história de São João Maria Vianney, que recebeu uma mulher, uma mãe de família, chorando, sofrendo a morte de seu filho. Seu filho único se suicidou. E São João Maria Vianney para ajudar essa mulher, completamente morta de choro, de tristeza. Ele recebeu uma palavra de ciência. Mas teu filho, entre a ponte e a água, ele encontrou Deus. E você imagina a força que foi dada a essa mulher? Teu filho, entre a ponte e a água, encontrou Deus. Não precisa de mais tempo, não precisa de mais coisa. Mesmo se ele morreu, ele viverá. Só esse pequeno pedaço de nossa fé que precisa. Entre a ponte e a água. Não é muito prazo, Mas é isso a nossa fé. Essa fé, justamente, que não precisa de fazer uma demonstração de fé, mas precisa dessa fé intensificada, para que a ressurreição penetre e cresce. E também eu pensei a esse episódio em Marcos 8, 22, 26, quando Jesus curou, foi um cego. Então, tu consegue enxergar? E o homem diz, se eu vejo as árvores, as pessoas que são como árvores. A cura precisa fazer uma regragem, não é muito boa. E Jesus devia rezar uma segunda vez. Mas é muito encorajador, não? Para mim, me encoraja bastante de ver isso. Talvez precisava de perseverar, precisava que a ressurreição continue. Jesus rezou uma segunda vez e ele enxergou. Mesmo Jesus devia respeitar essa nuance, essa gradualidade, exatamente. E também uma outra dimensão, quando São Paulo diz em 2 Coríntios 4, 12, a morte fez sua obra em nós para que a vida age em vós. É um mistério, não? Também. Porque eu vivo esse combate hoje, porque eu vivo essa dificuldade. Se tu vais saber um dia, tu vais saber, mas por enquanto, tu não tem a obrigação de saber. Quantas vezes um pastor, um responsável, vive um combate que não é seu? Não sei se você já viu esse filme, o diálogo das carmelitas. São carmelitas francesas que
que no tempo da Revolução Francesa foi guilhotinada, hein? E tinha uma abade, não é abade, não, a priora que morreu de uma morte terrível, uma morte de revolta, de combate. Ela era uma santa religiosa. E as irmãs se perguntavam, mas como é possível? Nossa madre, imagina, hein? Bom, no meio de nós. E ela era conhecida como uma madre santa, e antes de morrer, revolta como um pagão, esse tipo de coisa. E uma irmã um dia recebeu uma iluminação, uma palavra de ciência. Ela morreu a morte de uma outra. Uma noite redentora. Ela não morreu da morte dela. Quem pensou? Hein? Então a ressurreição nos surpreende, porque podemos esperar a ressurreição de um lado e que acontece do outro. Hein? E da mesma forma, podemos pensar, eu vou sofrer disso na vida comunitária. E tu risques de sofrer nada disso, e de sofrer de outra coisa que tu não pensou. Eu me lembro dessa religiosa das Beatitudes que conhecíamos bem. E ela, antes de se consagrar, ela imaginava muita coisa que serão difíceis, a obediência, não sei o quê, os responsáveis, as autoridades. Ela diz nada aconteceu e foi muito bom para mim, foi normal de obedecer, de descobrir essa dimensão contemplativa, essa dimensão apostólica da comunidade, não teve problema nenhum. Mas quando eu vi as mães de família ir buscar as crianças na escola com meu carro, meu carro que passava, eu não tinha mais a chave de meu carro, eu não tinha mais a chave, e meu carro que passava para buscar as crianças na escola. Ai. Ela não pensava que isso seria um custo que seria difícil. Então, muitas vezes, nossa imaginação e nossas previsões não correspondem. Então, deixa o Senhor mostrar os sinais de sua ressurreição onde tu precisa e onde Ele quer. Mas não como tu programa, porque tu vai te enganar várias vezes. Tu vai achar que isso é muito complicado, que é muito duro, e tu vai viver isso de uma maneira com a graça de Deus. E outra coisa que tu não pensou, talvez será complicado. Eu vou continuar de vos ler uma passagem dessa coisa interessante aqui, sobre a palavra de Jesus ressuscitado. Filhos, você tem alguma coisa a comer? Lucas 24, 30. Depois da pesca milagrosa, Jesus faz essa pergunta: você tem alguma coisa a comer? Tinha peixe para uma multidão. Hein? Uma vez voltada na terra, eles percebem depositar num fogo de brasa um peixe e com pão. E Jesus diz: vem tomar a refeição, vem almoçar. E alguns dos discípulos não tinham coragem de perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Jesus tomou o pão, partilhou do mesmo que o peixe. Voilà. Então, nosso amigo lá, Fabrício Adjadj, se pergunta: mas como é possível que Jesus, ressuscitado, com um corpo celeste, precise de comer? Como é possível isso? E como se passa a digestão lá num corpo celeste? E depois vai no banheiro e tudo lá? Esse tipo de coisa. Como pode acontecer? Ele não precisava de comer, diz nosso bendito filósofo. Hein? E, porém, ele pediu de comer. Por quê? O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra
que sai da boca de Deus. Então, Fabrício Adjadj vai pensar que foi isso para atestar que Noé, ele não é um fantasma, desculpe. Não é um fantasma. Porque senão, tem uma heresia que vai nascer a partir disso, donatistas ou maniqueus que vão dizer depois, ele não é exatamente ele, mas é um fantasma. Mas para mostrar que ele tem um corpo de carne, ele aceitou de comer. Alors, ele aceitou de comer sem digestão, diz Fabrício Adjadj. Eu acho que eu não gosto de pensar que a verdade pode mentir, disse. Ele não pode fazer como semelhança, como se diz, faire semblant. Não pode fazer como disfarçar a verdade. Ele partilha realmente o almoço com seus discípulos. Mas eu acho genial o que ele achou como explicação, citando um escritor inglês do século XX, o início do século XX, Chesterton, Gilbert Chesterton, que diz, e o ressuscitado não comia por falta, por necessidade, por manque, como se diz manque? A necessidade, mas ele fez por poesia. Por poesia. Ele pediu e convidou os discípulos para viver uma poesia. Eu achei elegante. Uma poesia fundamental que precisa de meditar. E Fabrício Adjadj vai opor a essa ideia quando São Paulo vai dizer em Filipenses 3:19, eles são num caminho de perdição porque eles têm o ventre como seu Deus. Filipenses 3:19. Ele só pensa a comer. E Adjadj vai dizer, ele não contemplar que a barriga tinha coisa divina, que ele devia pensar que a barriga pode ser divina. E depois ele faz uma explicação que eu não vou traduzir porque é um pouco uma ousadia, a absorção dos nutrimentos que vai passar no estômago, depois no intestino. Eu vou vos poupar dessa descoberta. Mas qual máquina mais admirável, vai dizer Adjadj, de nosso corpo? Ele depois medita sobre la dinde farcie, como se diz? O peru recheado que a bela Gisela Bunken comia. Não tem nada a ver com nossa questão da ressurreição. Essa alambique que destila a comida. Bom. Então, ele diz, a pessoa que tem sua barriga como Deus, é um pecado de cupidité, como se diz? Cupidez, que leva tudo a ele. A pessoa deveria pensar que deveria fazer um jejum de tudo levar a ele. É como uma pequena criança que coloca tudo na boca, Se ele come de novo, diz Adjadj, não é por uma dependência dos alimentos, mas por assunção.
uma graça de assunção. A Virgem Maria foi assumpcionada no céu. Ele assume a glória na vida ordinária. E cita São Paulo, 1 Coríntios 10, que vai dizer: irmãos, tudo o que você faz, comer, beber, ou toda outra ação, que seja pela glória de Deus. Então, não é uma coisa exterior, mas em vista da comunhão com seus discípulos. A refeição não é para si, como aquele que tem sua barriga, como Deus. Não, não é em vista disso. A refeição é em vista de um momento de comunhão com os irmãos. Não é em vista de si, de uma maneira egoísta. A pessoa que vai se servir a primeira, que vai recuperar o pedaço mais belo do prato para ele. O ressuscitado constrói um fogo na beira do lago, vai dispor peixe e pão. Jesus nos aprende a improvisar um barbecue. Você entendeu? Ele cita uma escritora francesa que diz: jamais devemos fazer a cozinha para si sozinho. Não. A cozinha se prepara para os convidados, para os irmãos, para aqueles que amamos. Na mesa se encontra o sábio e ignorante, o velho e a criança, o rico e o pobre, o inocente e o pecador. E ele cita a mulher cananeana, que vai dizer: mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do mestre. E isso é nossa religião católica, muito encarnada. A religião católica é mais encarnada que muitas espiritualidades protestantes, por exemplo, que são muito simbólicas, muito invisíveis, mas que não são muito encarnadas, muitas vezes. Não é uma ideologia, não é uma fraseologia, mas é uma religião encarnada. Abre tua boca e eu preencherei. Salmo 80. E os discípulos de Emaús vão reconhecer o ressuscitado à fração do pão, justamente. Não através de uma palavra muito inspirada, muito iluminadora. Nosso coração era cheio de fogo dentro de nós quando ele nos explicava as Escrituras. Eles reconheceram Jesus com o fogo no coração. E foi no momento da Eucaristia. Depois, ele renova a carne com sua Santa Eucaristia. E ele renova o corpo, a saúde, a carne de seus discípulos. Não para fazer uma instrução, uma formação, mas uma construção, para construir as pessoas. Interessante, não? E também, ontem eu falei do Papa Francisco e eu quero sublinhar, como Dom Augusto Paulo vem amanhã, lembrar as palavras que ele interpretou da morte de Francisco ano passado. Você se lembra dessa palavra do Papa Francisco? Contigo, Senhor, todo é novo, contigo todo recomeça. Ele falou disso na sua última homilia, do 20 de abril de 2025. E foi a sua última homilia de domingo da Páscoa, que foi lida pelo cardeal Comastri. E realmente foi a última. Ele escreveu. E o cardeal fez a leitura. E era a corrida da ressurreição, de João 20. Todos corriam. Pedro, João,
as mulheres. E o Papa Francisco dizia, no anúncio da Páscoa, precisamos de buscar Jesus num outro lugar. Cristo é ressuscitado, Ele é vivo. Não é ligado à morte. Não é, Ele é não mais no cemitério, não é mais fechado num lençol. Ele devemos buscar. Não é um museu. Jesus não é destinado a ser uma peça de museu, a ser venerada, não. Não podemos, e por isso que não podemos ficar parados, não podemos ficar imóveis. Hein? Devemos buscar em movimento. A ressurreição se encontra em movimento, não parada. E no cotidiano. Em todo lugar, fora do túmulo, não no túmulo. E é assim que Deus se esconde e se revela. Ele é vivo e fica sempre com seus discípulos, mesmo ele sofrendo justamente. A fé pascal, diz o Papa Francisco, é todo não é um arranjo estático, uma instalação confortável, numa qualquer segurança religiosa, não. Não é uma zona de conforto, como se diz. Hein? Não é uma instalação de tranquilidade e de segurança. Devemos ter olhos capazes de ver além, para encontrar Jesus vivo. Não parado ao material bruto e natural da vida natural também. Como Maria de Magdala, devemos cada dia fazer a experiência de perder o Senhor. Eu não sei onde eles colocar. Eu me lembro de uma vez um padre que foi acolhido na nossa casa na França e chorava esse padre. E eu dizia, mas por que tu és tão sofrido, tão triste? Nessa igreja de hoje, ele tinha uma revolta terrível. Nessa igreja de hoje, eu não encontro mais meu Senhor. Eu não sei onde ele colocar. O que você vai responder a isso? Né? Uau! Nessa igreja de hoje, eu não encontro meu Senhor. Eu me converti a Jesus vivo com um amigo que faleceu ano passado, há 6 meses atrás. Meu melhor amigo, músico. E nos convertemos juntos. E um dia eu disse, tu vai fazer o quê agora? Ele é artista e ele me respondia coisas estranhas alguma vez. Ele dizia, bom, eu não sei o que vou fazer, mas eu sei o que eu não vou mais fazer. Bom, ok, obrigado. E um dia ele voltou da missa e ele disse, não sei se é católico de continuar a ir nessa missa. Porque não, nessa época dos anos 75, na França, as homilias era proclamação sindicalista, esquerdista, marxista, é muito comum. E esse domingo ele voltou e era desanimado, porque não era Jesus ressuscitado, era Jesus engajado. Mas esse padre que dizia, eu não sei onde passou meu Senhor. Imagina, um sacerdote dizendo isso. Hein? E por isso que devemos correr para buscar, disse o Papa Francisco. Ele vencia a morte, ele vencia as trevas do mundo, e então devemos se colocar em movimento para encontrar a vida do ressuscitado. E ele citou, nessa última homilia, o grande teólogo de Lubac, Henri de Lubac, que diz: só precisará de compreender que o cristianismo é o Cristo. O cristianismo é o Cristo.
não tem outra coisa que isso. Em Cristo temos tudo. Então, as consagradas, é bom de ouvir isso, né? Em Cristo temos tudo. O que te falta? O que te falta? Tu és frustrada, tu te lamenta por quê? O que te falta? Em Cristo, tu deve testemunhar que tu tens tudo. E o Papa Francisco conclui a sua homilia: Senhor, nessa festa, te pedimos esse dom de ser nessa novidade eterna. Senhor, vem sacudir em nós a poeira da mau costume, da desesperança, do desencantamento. Vem nos dar a alegria de nos despertar cada manhã com olhos maravilhados de ver as cores invisíveis dessa manhã, única e diferente de todas as outras. Todo é novo, Senhor, e nada é repetido, nada é velho. Ele adormeceu com essas palavras, né? Depois se despertando lá na outra margem do reino de Deus. Contigo, Senhor, todo é novo, contigo todo recomeça. Ele morreu com essas palavras. Né? E o cardeal Augusto Paulo, que vem celebrar aqui, o 23 de abril, fez uma homilia maravilhosa sobre o Papa Francisco. Ele dizia que o Papa Francisco dizia aos cardeais: não coloquemos obstáculo no caminho do Espírito Santo. Deixemos que ele atue em nós, que nos ilumine para que a Igreja Católica encontre um novo pastor o mais rápido possível, segundo as linhas abertas pelo Papa Francisco. Porque na história da Igreja não há volta, apenas avançamos, graças a Deus. Voilà. Ele dizia, cardeal Augusto Paulo, o pontifique, o Papa, mostrou o que realmente significa viver o Evangelho. A partir dos últimos e olhar a realidade com os olhos dos pequenos, das crianças, daqueles que sofrem, das vítimas da violência. Esta é a maior tarefa que ele nos deixou. Uma hermenêutica para interpretar a Sagrada Escritura a partir dos olhos dos pequenos. Criança, aqueles que sofrem, vítimas de violência. Maria chora, diz o cardeal Augusto Paulo, e vê dois anjos, mas quase não parece notar. Sua única preocupação é onde está Jesus. Interessante. Então, ela vê uma figura, mas não percebe que é ele. Ela estava tão aflita que não o reconheceu. Somente quando Jesus a chama pelo nome, Maria, e ela reconhece, Rabuni, Mestre Jesus. Então ele diz, não me segures, na tradução latina, non li me tangere. Significa, não pense em mim como antes. Não pense em mim como antes. Nova conversão, hein? Segunda, terceira, décima conversão. E um convite a dar um passo à frente, a pensar de uma maneira diferente. É uma passagem espiritual. Como todo luto profundo, este também nos pede para não parar, para não querermos nos conter, mas para transformar o relacionamento, E o cardeal Augusto Paulo nos deixou essas duas imagens que permanecem. 27 de março de 2020, na Praça São Pedro vazia, e 20 de abril de 2025, ele, numa cadeira de roda, cansado, mostrando o fim de sua vida.
sua despedida do mundo cansado, mas presente até o fim. E ele dizia, eu vos deixo uma lembrança pessoal, entre os muitos ensinamentos que o Papa Francisco nos deixou, acima de todos é central. A realidade é superior à ideia. E isso é uma chave, hein? Sempre, em nossos discernimentos, nossas decisões, nossas orientações, de nos lembrar, a realidade, o real, é superior à ideia. Podemos ter boas ideias, mas o real, qual é? O real que Deus quer. Como dizia essa religiosa da Irlanda, Bridget McKenna, que pensava ter uma bela inspiração e que fez a proposta ao Senhor de um projeto. E ela depois ouviu o Senhor responder, é uma boa ideia. Mas não é minha vontade. Boa ideia, mas não vontade de Deus. Então, pode ser que temos uma ideia genial. E quando vamos encontrar um moderador geral, ele vai dizer, não sei, por enquanto, é frustrante, hein? Não? Você não acha que é frustrante? Em primeiro lugar, sim. Reconhece que tu não és obediente, tu és frustrada em primeiro lugar. Seja verdadeira, confesse que tu és frustrada. Depois vai chegar o momento para aceitar. Mas, em primeiro lugar, a realidade é superior à ideia. Mas é bom de ouvir isso, não? É bom, porque Jesus é encarnado em nossa vida, não é encarnado com o imaginário, com as ideias. Né? Eu me lembro dessa mulher, no grupo de oração, lá em Siloé, que um dia recebi essa palavra, não tem graça pelo imaginário. Quantas vezes eu citei essa profecia? Não é da Sagrada Escritura, hein? Clairette Bouteau, se chamava essa mulher, que recebia essa palavra. Realmente, uma palavra de grande teólogo. Não tem graça pelo imaginário. Mas ajuda bastante essa palavra de ciência. Devemos pedir essa graça, esse carisma dentro de nossa comunidade, carisma de ciência, porque ajuda a crescer rapidamente. E Dom Augusto Paulo dizia que a palavra que ele recebeu quando ele foi eleito, o Papa Francisco, não se esqueça dos pobres. Hein? Você sabe que é um bispo brasileiro que falou disso ao Papa Francisco, o cardeal Umes, que foi cardeal em São Paulo, eu acho. Que quando ele recebeu o nome que o Papa anunciou, Francisco, ele disse, então não esqueça os pobres. É uma palavra que foi dada a São Paulo, em Galatas 2, eu acho que é versículo 11. Os pobres estão arrombando uma porta aberta, falou Augusto Paulo. Mas na humildade, como ele mesmo reconheceu, teremos que trabalhar a vida toda, até o último suspiro, porque sempre haverá impulsos internos que nos levam a nos sentir superior, a julgar os outros. E em vez disso, devemos continuar a trabalhar em nós mesmos. Só assim compreenderemos o sabor da vida. Então, como vamos encontrar Dom Augusto Paulo amanhã, vocês vão poder elogiar ele sobre a bela homilia do ano passado. Ele será feliz de ver que alguns se lembraram. Amém? Não sei se temos tempo, um pouco mais tempo. Então, eu acho que é bom. E amanhã ou depois de amanhã continuaremos esse caminho da ressurreição. Amém?